Bem, na nossa sessão anterior, nós vimos como surgiram os Estados Unidos, nós vimos os princípios do poder papal, nós vimos que a Bíblia fez previsões acerca do segundo poder. A besta que sai da terra adotaria os mesmos princípios que a primeira besta e os aplicaria universalmente. E lhe foi concedido poder, diz Apocalipse 13:15. Para dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta pudesse falar. Então, esse novo poder religioso teria sua voz ouvida e faria com que muitos que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Você ou é a favor ou é contra. Então, o princípio básico é: entre em forma, entre em forma. Isso mesmo, entre em forma ou você morrerá. Bem, você sabe que o presidente dos Estados Unidos está fazendo muito barulho acerca disso. Ele diz, ou você está do nosso lado ou está contra nós. Não é interessante? Igreja e Estado, eles vão operar juntos. Vai haver uma imagem a qual se prestará culto. Será que vai haver uma mudança na Constituição? O Grande Conflito, página 445. A imagem da besta representa essa forma do protestantismo apostatado que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a implementação dos seus dogmas. É um engano aplicar os procedimentos democráticos americanos à fé e à verdade. Revista Time, janeiro de 1995. Bem, isso é contrário à Constituição. Eles chamaram isso de engano naquela época. Bem, lembremos-nos, ele fará com que grande e pequeno, rico e pobre, livre e escravo recebam uma marca na sua mão direita ou na sua fronte, e nenhum homem será capaz de comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está tudo num pacote. Apocalipse 13, 16 a 17. Aqui estão as questões que estão sendo discutidas. Então, se você não aceita a marca da besta, da primeira besta, você precisa perguntar, o que é a marca da primeira besta? Hoje as pessoas pensam que é uma marca do computador, um chip na mão, talvez uma forma de controlar a compra e a venda. Há aparelhos que foram criados, que podem ser colocados na mão ou debaixo da pele da sua fronte, que são capazes de dizer onde você está e em que banco você está fazendo transações. Detalhes como aqueles de uma conta do cartão de crédito. Mas a minha pergunta para vocês é esta. Será que o cartão de crédito consegue controlar a consciência? Sim ou não? Será que uma nota de dólar consegue controlar a consciência? Sim ou não? O que controla a consciência é uma marca, um aspecto distintivo, se você prefere, da primeira besta que é o catolicismo. Será que um chip do computador é uma marca distintiva do catolicismo? Será que o que nós estamos lidando é com doutrinas? Certamente nós estamos lidando com doutrinas. Será que Deus se preocupa se você pode comprar feijão? Ou será que Ele se preocupa com um código de barra? Será que você vai ficar fora do céu por causa disso? Ou será que Deus se preocupa se você está obedecendo a um poder terreno contrário à sua vontade? Será que Ele se preocupa com isso? Sim, trata-se de uma questão de lealdade. Sim, talvez haja um chip. Talvez eles o coloquem sobre a sua mão, talvez sobre a sua fronte. Não importa. Isso não é a marca da besta, porque a marca da besta já foi definida como catolicismo. Será que um chip do computador mudou a lei de Deus? Sim ou não? Será que um chip de computador perseguiu os santos? Será que um chip de computador mudou os tempos? Não. Comprar e vender, você vai somente poder fazer isso se você aceitar a marca da besta. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. É um número de quê? De um homem, não de uma lata de feijão do Walmart. Não é uma lata de feijão, é o número de um homem. Bem, aqui está um homem. Quais são as letras inscritas na coroa do Papa? E o que elas significam? As letras inscritas na mitra papal são essas, Vicarius Filii Dei, que em latim significam vigário do Filho de Deus. Então aí está, Vicarius Filii Dei. E se você fizer a conta numérica, se você contar os valores em algarismos romanos do nome, você vai chegar exatamente ao número 666.
E não tem jeito de fugir disso. Durante um tempo, essa mitra desapareceu e as pessoas disseram, não havia esse título. Mas é claro que ela fazia parte dos artigos papais. Eles não podem negar que esse título existe. Um tríplice 6 simboliza a união com o erro. Em grego, você tem um valor numérico. A frase reino latino, em grego, quando se conta o valor numérico de suas letras, você obtém 666. A mesma coisa acontece com a igreja italiana, Italica Ecclesia, 666. O homem que fala latim tem todos os seus títulos oficiais escritos em latim. Todos eles dão 666. E isso é interessante. De modo que o sistema tem o número 666. O homem, o anticristo, Vicarius Filii Dei, vigário de Deus sobre a terra, significa literalmente, no lugar de Jesus Cristo. O papado diz, coloquem-me no lugar de Jesus Cristo, chamem-me de anticristo. Ele não poderia ter nos feito um favor maior, porque ele mesmo se identifica. A marca da besta. O que é a marca da besta? Primeiro, nós precisamos compreender a marca de Deus, o seu selo, o seu sinal. E eu vi um outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Vocês se lembram que nós falamos sobre isso quando nós falamos dos capítulos anteriores do Apocalipse? Ele clamou com uma alta voz, e lhe foi dado ferir a terra e o mar, dizendo, não firas a terra, nem o mar, nem as árvores, até que nós tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas frontes. Portanto, estabelecidos na verdade, eles não podem ser movidos. Um selo autentica um documento. Por isso que o presidente tem um selo. Além disso, eu lhes dei os meus sábados para que eles fossem um sinal entre mim e eles, para que eles soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20:12. Se é um sinal, é também uma marca. Portanto, Deus tem uma marca. Por isso, o selo de Deus contém o seu nome, o seu título, o seu território. Eu, o Senhor, Jeová, o seu título, Criador, o território, céu e terra, está no coração da sua lei. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias, Jeová, o Senhor, o Criador, fez os céus e a terra. Por falar nisso, removam o sábado, como nós já dissemos antes, e toda a lei perde o selo da sua autoridade. A lei poderia ser de um Zé Ninguém, mas porque o sábado está aqui, toda a lei recebe a sua autoridade, nada menos, nada mais do que do Criador dos céus e da terra. Bem, e se você pegar essa lei e modificá-la? E se você colocar um selo diferente ali? O que você faz então? O que acontece então? Pois Satanás atacou o sábado, porque ele é o selo da lei de Deus. É a marca da autoridade que torna válida toda a lei. Lembram-se de Daniel 7:25? E ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Bem, vamos perguntar ao Papa se ele fez isso. Neste livro do Papa está escrito, o Papa tem poder para mudar os tempos, para abolir as leis e para desfazer todas as coisas, até os preceitos de Cristo. Isso é muito arrogante. Ele pode fazer o que ele quiser. Não admira que ele tem o sinal de Horus na sua lapela aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e para sempre, Hebreus 13:8. Jesus não muda. Então, como é que o Papa pode ter o direito de mudar a lei de Deus? O que especificamente é a marca da besta? Qual será o melhor modo de descobrir isso? O melhor modo não é perguntar? Por que nós não perguntamos então? Papa, qual é a sua marca? A marca da besta deve ser o sinal da autoridade da Igreja Romana. Não é verdade? Vamos perguntar a eles. Cardeal Gibbons. Claro que a Igreja Católica alega que a mudança foi sua ação. Mudar o sábado para o domingo. E o ato é uma marca de seu poder eclesiástico e de sua autoridade em assuntos religiosos. Aqui está. A Igreja está dizendo qual é a marca do seu poder. Há uma outra declaração interessante no registro católico de 1º de setembro de 1923. O domingo é a nossa marca de autoridade. A Igreja está acima da Bíblia. E esta transferência da observância do sábado é prova disso. Aí está, na cara de Deus. Nós, a Igreja, temos o poder de mudar a lei. Nosso selo de aprovação pode fazer isso.
Nosso selo foi que mudou o dia de adoração. Por falar nisso, qual é o Dia Internacional de Adoração hoje? O domingo. É isso mesmo. Nos países muçulmanos, o dia de adoração é a sexta. Mas em que dia as lojas fecham? No domingo. É isso mesmo. Em Israel, é o sábado. Mas em que dia os bancos fecham? No domingo. E o ministro do Interior quer introduzir o domingo como segundo dia de descanso. Isso é interessante. Schafft endlich sin Wetterung, diz o Papa. Continuem com isso, continuem com o governo mundial. Em sua viagem à Polônia, o Papa João Paulo denunciou o materialismo excessivo e a separação entre a igreja e o Estado. E o que dizer da união entre igreja e Estado, onde a Constituição americana os separa? Eu quero ouvir algum americano se levantar e gritar: deem-nos justiça, deem-nos decência e ao inferno com a Constituição. Isso estava no jornal The Catholic News, em 1963. Aqui está o ministro da Justiça dos Estados Unidos dizendo: a parede de separação entre igreja e Estado é uma metáfora baseada numa história ruim. Essa é uma declaração horrível, uau! Uma metáfora que se mostrou inútil como guia para o nosso julgamento. Ela deveria ser franca e explicitamente abandonada. Ok, os Estados Unidos estão começando a falar como dragão, certo ou errado? Sim, essa é a linguagem do dragão. Aí está, o ministro da Justiça disse essas palavras, uma metáfora baseada numa história ruim. Aqui está um artigo da revista Time, em 1995, dizendo: o muro de separação entre a igreja e o Estado que foi erigido pelos humanistas seculares. Alô? Será que eles conseguem torcer a verdade? E outros inimigos da liberdade religiosa. Eu pensei que tivesse sido colocado ali pelos amigos da liberdade religiosa. Bem, esse muro caiu. Aqueles que se opunham às nossas opiniões agora são os novos fascistas. Agora, isso é interessante. Aqui está o bully chamando a tampa de preta. Isso não é fascinante? Agora temos um fascista chamando um fascista de fascista. Aí está o pensamento jesuíta dialético. É brilhante, é tão inteligente, porque somente um fascista pode fazer uma regra que comanda a consciência. E se você se recusa a obedecer a essa regra, porque você aceita uma outra regra, você se torna, por princípio, um fascista. Porque você está aceitando um regime totalitário, você está aceitando a Deus, mas eles estão aceitando um outro tipo de governo, e esse é o do Estado. O jornal St. Louis Post-Dispatch fala: à medida que o segundo século depois da Carta dos Direitos chega ao fim, a Suprema Corte está redefinindo o que a liberdade religiosa significará no terceiro século. De modo amplo, a nova abordagem da Corte ajuda as religiões convencionais, embora fira as religiões que são pouco convencionais. É melhor você entrar no barco, senão... E vai ficar pior. Eu estou trazendo notícias ruins, mas felizmente eu estou muito alegre a respeito disso. Vocês já notaram? E isso é uma coisa que as pessoas acham difícil de entender. Eu não estou alegre com isso. Eu não descobri isso. Eu não descobri. Eu sou apenas um papagaio repetindo o que outras pessoas já descobriram. Eu estou alegre é porque isso é o cumprimento da profecia. E quando a profecia é cumprida, isso nos informa quem está no controle. Quem está no controle? Deus está no controle. E quando isso se cumpre, eu sei que eu vou logo para o meu lar. E quanto mais depressa, melhor. Vão em frente, acabem logo com isso. Nós queremos ir para casa. Não queremos lágrimas, não queremos choros, não queremos crimes, não queremos mortes ou estupros, não queremos coisas terríveis que acontecem com as crianças. Tudo isso vai passar. Não vamos precisar de chaves, não vamos precisar de nada. Vai ser ótimo. Parece claro, e isso é o ministro da Justiça falando, parece claro que por estas leis o Estado nos compele, sob a sanção da lei, a que nos abstenhamos de trabalho ou de recreação no domingo, por causa da opinião da maioria quanto a esse dia. Pela lei, o Estado torna o domingo um símbolo de respeito ou aderência.
Pat Robertson disse, a próxima obrigação que um cidadão da ordem mundial de Deus deve a si mesmo é lembrar-se do dia de guarda para torná-lo santo. Esse é um mandamento que beneficia cada cidadão pessoalmente. As civilizações mais adiantadas se levantam quando as pessoas podem descansar e receber inspiração de Deus. As leis nos Estados Unidos que ordenam um dia de descanso foram anuladas como uma violação da separação entre igreja e Estado. Isso é um insulto direto a Deus e a seu plano. Somente aquelas políticas que se provam claramente seculares são reconhecidas. Esqueçam daquela Constituição estúpida que separa a igreja do Estado. Vamos fazer diferente. Vamos unir igreja e Estado. Vocês conseguem perceber uma imagem da besta aqui? Uau, isso é muito fascinante. Igreja e Estado trabalhando juntos, promulgando leis que vão honrar a primeira besta. Quem foi que mudou o sábado para o domingo? Foi a Igreja Católica Romana. Eles promulgaram o domingo. A quem eles estão honrando? A Roma. Eles estarão honrando a Roma. E então, o Sunday Times, 7 de maio de 1998, o Papa lança uma cruzada para salvar o domingo. Deixemos claro que não se deve trabalhar no domingo, porque no domingo se deve celebrar o dia do nosso Senhor. Ele escreveu toda uma encíclica. Vamos dar uma rápida olhada. Ele diz que é uma tradição. Eles celebram a Eucaristia. Fala-se de uma encíclica chamada Rerum Novarum. E se pedem leis que legislem com respeito à obrigação de guardar o domingo como dia santo. Estão pedindo legislação civil para permitir que as pessoas guardem o domingo. E os Estados Unidos deveriam dizer, a nossa Constituição proíbe isso. Nós lamentamos, senhor Papa, aqui a igreja e o Estado ficam separados. Nós não concordamos. Mas será que eles fazem isso? Não. Aqui está uma declaração. Aqui está Bush. Logo depois que ele assumiu a presidência, ele está aqui na inauguração de um museu católico que custou milhões de dólares, e ele afirma, a melhor forma de nós honrarmos ao Papa João Paulo II, verdadeiramente um dos maiores homens, é levar os seus ensinamentos a sério. É ouvir as suas palavras e colocar as suas palavras e ensinamentos em ação, aqui na América. Aqui está a pessoa mais alta do governo dizendo, vamos dar ouvidos ao Papa. Ele está removendo ou não a separação entre a igreja e o Estado? Claro que está. Ele fala que este é um desafio que precisamos aceitar. Eu tenho um problema com você, presidente. Você está falando como dragão. Não está, gente? Claro que está. Será que ele está cumprindo a profecia? Sim. Será que eu estou zangado com ele? Não, claro que não. Ele está cumprindo a profecia. E isso significa que nós vamos voltar para casa. Ele exercita todo o poder da primeira besta. Será que ele tem o poder de dizer às nações e aos indivíduos o que devem fazer? Sim ou não? Claro que tem. E faz com que a terra e aqueles que moram nela, que adorem a primeira besta. Está dizendo que é melhor que obedeçamos a este sistema, cuja ferida mortal foi curada. Esfregue uma religião na outra durante muito tempo, e uma delas vai se levantar como um grande cogumelo para defender a outra. A liberdade sem restrição de pensamento e de abertamente fazer conhecidos os pensamentos não está inerente nos direitos dos cidadãos. E de jeito nenhum deve merecer o nosso apoio. Não se deve dar permissão às pessoas que digam o que pensam. É isso que o Papa está dizendo. O Papa Gregório disse isso. Será que os Estados Unidos estão agora dizendo as mesmas coisas? O presidente não acabou de dizer que aqueles que dizem isso e aquilo são os novos terroristas? É melhor que você não diga nada contra nós, senão... Ele disse ou não? Sim, ele disse. Ele está dizendo as mesmas coisas. Interessante. E nós já lemos esta daqui. Se nós católicos nos tornarmos a maioria numérica suficiente neste país, poremos um fim na liberdade religiosa. Bispo de St. Louis, 23 de novembro de 1851. Vão colocar rapidamente um fim na liberdade religiosa. No venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem e que todas as lojas fechem. Esse foi o edito de Constantino. Os cristãos não deveriam judaizar. Essa é a parte mais fascinante. Se as nações fizerem uma lei dominical mundial e disser, aí está, todos precisam descansar no domingo, eu vou dizer, tá bom, é justo, eu não vou me opor. Eu vou ganhar mais um dia de folga.
E se eles disserem que é para a gente guardar a quarta, a quinta e a sexta, eu vou dizer, oba, agora eu posso ficar a semana toda em casa. Estão entendendo? Mas há algo diferente nessa lei. A lei também diz, além de não trabalhar no domingo, o que ela está dizendo? Os cristãos não deveriam judaizar, eles não devem guardar o sábado, ficar ociosos no sábado. Então, a lei está dizendo algo mais. Ela deve também me impedir de obedecer a Deus. Isso é interessante. Eles devem trabalhar nesse dia, o sábado, mas o dia do Senhor eles devem especialmente honrar. Agora, isso também aconteceu com Faraó. Faraó emitiu um decreto e Moisés foi até Faraó e ele disse, isso não vai acontecer. E Faraó disse, você, Moisés, você tem que obrigar o povo a descansar. E a palavra descansar que é usada ali no Velho Testamento é a palavra Shabat. Você deve obrigar o povo a descansar, Shabat. Eu estou dizendo a seus trabalhadores, eu vou aumentar o trabalho deles. Ninguém mais vai colher a palha para eles. Eles vão trabalhar. Que tipo de lei Faraó fez? Ele fez uma lei contra o sábado. E Constantino também fez uma lei contra o sábado. Claro, ao mesmo tempo ela era favorável ao domingo, mas isso não é a coisa mais importante para mim. A coisa mais importante aqui é que ele proibiu as pessoas de descansarem no sábado. E Faraó fez a mesma coisa. Agora, qual foi a resposta de Deus a Faraó? Quando Faraó disse, eu vou forçar vocês a trabalharem no dia de sábado. O que aconteceu? As pragas caíram. Caíram sobre eles, e a Bíblia fala que haverá pragas no final dos tempos. Elas vão cair sobre eles, certo ou errado? Os paralelos são absolutamente fantásticos. Desde a época dos apóstolos até o Concílio de Laodiceia, cerca de 364, a observação sagrada do sábado dos judeus continuou, como pode ser provado por muitos autores, mesmo a despeito do decreto do Concílio contra ela. Vejam que os primeiros cristãos ignoraram os decretos papais, que o sábado continua a ser guardado, não obstante o decreto do Concílio contra ele, também pode ser percebido pelo fato que o Papa Gregório I escreveu contra os cidadãos romanos, proibindo qualquer trabalho feito no sábado. Isto é, no domingo, porque as pessoas continuavam trabalhando no domingo. Então, vejam que a igreja primitiva guardava o sábado. Agora, aqui está outro decreto interessante, proclamado pela primeira besta. No Sínodo de Toulouse, em 1163 d.C., foi emitido o seguinte decreto: os bispos e sacerdotes tomem cuidado e proíbam, sob pena de excomunhão, qualquer pessoa de presumir ou dar apoio ou auxílio aos seguidores dessa heresia, a guarda do sábado. Este foi o decreto contra os valdenses. Eles escolheram guardar o sábado bíblico. Então o Papa disse, hereges, isso não deve acontecer. Onde quer que estes sejam descobertos, não se deve ter com eles nenhum negócio de compra ou venda. Então a primeira besta proclamou um decreto que aqueles que guardassem o sábado receberiam um boicote econômico. Não deveriam comprar ou vender, de modo que, privados do auxílio normal da vida, eles fossem compelidos a se arrepender dos seus maus caminhos. Quem ousar desrespeitar essa ordem, seja excomungado, que seja considerado um parceiro deles na mesma culpa. A todos que encontrarem, que sejam aprisionados pelos príncipes católicos e sejam punidos com a perda de todas as suas posses. Este foi um decreto católico romano. Você não pode comprar ou vender se você continuar a guardar o sábado, e nós vamos tirar tudo o que você tem de você. Mas será que os valdenses deram ouvidos? Não. E então qual foi a próxima coisa a acontecer? O rei Ildolfonso de Aragão baniu todos os valdenses em 1194. Essa foi a consequência. Enviaram os militares e os militares os dizimaram. Mataram a todos. Então houve uma lei dominical, houve uma lei contra o sábado incluída nela, não foi permitido que comprassem ou vendessem, e então um decreto de morte. Foi isso que a primeira besta fez. Será que a segunda besta vai se tornar parecida com a primeira? Acham que é possível? Será que a imagem vai fazer a mesma coisa? Parece que sim, porque o autor Harold Lindsell, editor da revista Cristianismo Hoje,
Ele diz que todo o comércio, incluindo os postos de gasolina, deveriam fechar aos domingos, por força de uma legislação por intermédio de oficiais que foram devidamente eleitos pelo povo. Estão pedindo a mesma coisa. A Bíblia prevê uma confederação de todas as religiões no futuro. Sim, nos Estados Unidos, tentando unir a igreja e o Estado. E as pessoas vão ser pegas num fervor religioso, por um suposto derramamento do Espírito, com sinais e maravilhas. E isso vai convencê-los de que Deus está com esse movimento. Está fazendo sentido? É assustador. Eu acho que é assustador. Então, uma crise vindoura é parecida com a dos dias de Daniel. O rei de Babilônia, um líder mundial poderoso, estabeleceu uma imagem de contrafação e obrigou que ela fosse adorada em contrariedade aos mandamentos de Deus. Mas aqueles que eram dignos, eles se recusaram a se prostrar diante da imagem. E como consequência, houve problemas sérios. Daniel 3,15 diz exatamente como esta cerimônia religiosa foi realizada. Agora, quando vocês ouvirem o som de todos os tipos de música, se vocês estiverem dispostos a se ajoelhar e adorar a imagem que eu fiz, muito bom, mas se vocês não a adorarem, serão jogados imediatamente na fornalha ardente. Será que a música pode ser importante para poder produzir um fervor religioso? Notaram no versículo todos os tipos de instrumentos de música. O que isso incluiria? Isso incluiria a música popular, isso incluiria, para aqueles que amam isso, a música da ópera, isso incluiria um rock pesado, isso incluiria o heavy metal, isso incluiria todos os tipos de música, não acham? Desde que o povo esteja sujeito ao fervor religioso. Quem se importa? A música vai desempenhar um papel muito importante. Vocês sabiam que a Bíblia repete esta passagem 3 vezes? Como se Deus realmente estivesse nos tentando dizer algo. Vamos ver o que aconteceu quando o Papa fez uma visita a St. Louis. E os jovens encheram toda a câmara. E então 2 monges, esses aqui se parecem com monges franciscanos, vejam a roupa. Eles disseram, finalmente temos unidade, unidade, paz, paz na terra. E o que a Bíblia diz quando as pessoas começarem a dizer paz? Então nós temos um problema. E quando o Papa entra, esses jovens ficam histéricos. E todo tipo de música é usado para satisfazer a fome de sua alma. Desde a linda música do coral, aliás, um coral ecumênico, todas as religiões cantando juntas, até a música popular, com os braços levantados, as freiras estavam balançando os braços, e houve também rock pesado de um tal de DC Talk, e outras bandas assim. Quando o Papa entra, então há muitas danças no Senhor, e todos os aspectos semelhantes. E um dos sacerdotes católicos está falando para o DJ ali. E ele diz, o repórter então faz uma pergunta para o sacerdote católico. Você acha que tem alguma religião nessa música alta? E o sacerdote responde, claro que há. Porque Deus está em toda boa música. A boa música da reforma. E essa música, bem, os jovens a compreendem. E isso basta. Mas vamos observar e ver o que acontece. Ah, foi ótimo. Nós tivemos uma sensação ótima de paz. Paz, amor e unidade. Unidade. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, Senhor. E todas as nações se prostram. A próxima nação. Next nation.
Bem, neste pequeno clipe eu só mostrei para vocês as nações se prostrando. Se eu fosse mostrar tudo, nós ficaríamos aqui o dia inteiro. Representativamente, todas as nações do mundo vieram e se prostraram diante do Papa. A música e as outras questões que eu mencionei prepararam o palco para os jovens e para os velhos. Eu vou mostrar o resto do clipe numa outra palestra, mas nós vamos continuar nesse caminho interessante. Então, o mundo está preparado para aceitar essa autoridade. Mas a Bíblia diz em Romanos 6,16, não sabeis que a quem obedeceis, vós vos tornais seus servos, quer do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça. Então, se vocês obedecerem este sistema, e o papado já solicitou essas leis, ele já solicitou. O presidente americano já disse que vai obedecer às orientações do Papa. Porque as igrejas, elas estão clamando por uma legislação dessa natureza. No entanto, Jesus diz, vinde e me segui. Agora nós vimos a base de Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 descreve os dois poderes políticos que, em essência, controlam o mundo no final dos tempos. Um representando o catolicismo da Idade Média e o outro representando o protestantismo atual, fazendo exatamente o que ordena a primeira besta. Será que o protestantismo mudou completamente? Ou será que o protestantismo foi infiltrado? Essa é uma boa pergunta. Eu ainda vou lhes dar uma palestra que vai mostrar para vocês se de fato o protestantismo foi infiltrado. Vamos ver se os grandes pregadores protestantes são de fato o que eles dizem que são. Nós também vamos olhar esse fogo, esse derramamento do Espírito de Deus, entre aspas, que está invadindo os Estados Unidos e o mundo. Não apenas os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, através da mídia. Será que isso está certo ou será que não está certo? Quais devem ser os nossos critérios? A palavra de Deus. É tudo o que temos. Vocês verão nas próximas palestras. Uma se chama Que Todos Sejam Um. Outra sobre o fogo estranho. Não percam essas palestras. Elas vão ser bastante reveladoras. E nós vamos pintar um quadro. E nós veremos que Deus fez uma previsão de 100% do que vai acontecer neste planeta. E é por isso que eu levanto a minha cabeça de satisfação, porque Deus está no controle. Jesus vai ser o derradeiro vencedor. Obrigado.